é quinta-feira, 26 de março de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um Boletim a Mais, comigo, Diego Amorim, as principais notícias desta manhã. Começo com informação importante do ponto de vista global. O G20, grupo que reúne os 20 países mais ricos do mundo, anunciou agora há pouco 5 trilhões de dólares para o combate à Covid-19. Em comunicado publicado após uma reunião extraordinária, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo afirmou que fará o que for preciso para combater a pandemia, garantindo empregos e rendas. Os líderes do grupo também se propuseram a compartilhar os dados epidemiológicos de saúde, além de reforçar os sistemas públicos e a capacidade de produção de materiais médicos. Então, importante união dos 20 países mais ricos do mundo fazendo esse anúncio contundente de injeção de 5 trilhões de dólares no combate ao novo coronavírus e prometendo, inclusive, compartilhar as informações epidemiológicas, o que é fundamental para que os outros países possam se preparar dentro das suas realidades. Seguimos, nova notícia também referente aos Estados Unidos. Em número recorde, pedidos de seguro-desemprego passam de 3 milhões. A expectativa era de que 1,5 milhão de pessoas solicitassem o seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, mas esse número já passou de 3 milhões de trabalhadores recorrendo ao seguro-desemprego nos Estados Unidos. É o grande dilema dos impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus em todo o mundo, um problema que não está sendo enfrentado apenas pelo Brasil, mas por todas as nações, inclusive a maior delas, os Estados Unidos. Continuamos com as decisões agora do nosso governo, do governo federal brasileiro, sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje, Jair Bolsonaro editou uma medida provisória e alguns decretos em relação ao enfrentamento à Covid-19. Um desses decretos trata da lista de serviços considerados pelo governo essenciais e que, portanto, não devem paralisar as suas atividades durante a pandemia. Entre esses serviços está a imprensa, nós estamos aqui, continuamos trabalhando firme e fortes, assistência à saúde, obviamente, atividades de defesa nacional, serviço de call center, iluminação pública, serviços funerários, vigilância, inspeção de alimentos, controle de tráfego aéreo, serviços postais entraram também nesta lista de serviços essenciais considerados pelo governo, fiscalização ambiental, mercado de capitais e seguros, enfim, uma lista com 36 serviços. Nós publicamos mais cedo. Para você que ainda não viu e tem curiosidade, pode acessar o nosso site e conferir a lista completa. Jair Bolsonaro também anunciou, o governo de Jair Bolsonaro, por meio do Ministério da Economia, que zerou as tarifas de importação de mais 61 produtos farmacêuticos e médico-hospitalares utilizados no combate ao coronavírus, zerando então aí o imposto de importação para tentar facilitar a vida nesse momento de crise, nesse momento difícil pelo qual nós estamos passando. A lista foi elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia em conjunto com a Anvisa. Inclui, por exemplo, álcool etílico, cloreto de sódio puro, oxigênio e dióxido de carbono medicinais, gás e água oxigenada, ou seja, equipamentos de saúde que serão e que estão sendo usados no combate à Covid-19. O SUS reafirmou que deve precisar de 10 bilhões de reais extra por Covid-19 para lidar com toda esta pandemia, segundo o Ministério da Saúde. Nós estamos aí diante também de uma guerra de números. As previsões são feitas, depois precisam ser refeitas. O governo inicialmente falou em uma ajuda, por exemplo, de benefício para os trabalhadores informais no valor de R$200 mensais, mas no Congresso a avaliação é de que esse valor é muito irrisório, é muito baixo para esse momento que nós estamos passando. O relator de um projeto que deve ser votado hoje na segunda sessão virtual da Câmara sobre esse assunto, o deputado Marcelo Aro, apresentou a proposta de R$500 mensais pagos pelo menos nos próximos 3 meses pelo governo federal a trabalhadores informais. Esse acordo está sendo feito junto com a equipe econômica, ainda não há uma definição, mas o Congresso está pronto para votar e aprovar esse projeto no dia de hoje, segundo me disse o relator da proposta, deputado Marcelo Aro, que é do PP
de Minas Gerais. Vamos acompanhar hoje, ao longo desse dia, esta questão que é importante, é fundamental. Sabemos que os mais vulneráveis, os trabalhadores informais, estão vivendo uma situação bastante complicada em razão da pandemia e não dá muito tempo de ficar planejando, estudando, batendo cabeça ou fazendo jogo de politicagem. É preciso definir esse valor e liberar logo essa grana para os trabalhadores informais. Nós continuamos acompanhando o avanço do novo coronavírus pelo Brasil. Hoje pela manhã, a informação de que agentes da Polícia Federal no aeroporto de Recife foram afastados após a contaminação por novo coronavírus. Lá no Vaticano, o Papa Francisco decidiu fazer, a sua equipe médica, um novo teste para testar, um novo exame para testar o novo coronavírus, depois de que ficou comprovado que um padre que trabalha na Casa Santa Marta, que é onde ele mora, onde fica ali o Papa Francisco, no Vaticano, foi diagnosticado, testou positivo para o novo coronavírus. No Vaticano são 4 casos confirmados até aqui da Covid-19. Saindo só um pouquinho do noticiário do novo coronavírus, porque de fato ele está tomando todo o nosso tempo, todas as nossas atenções nesses dias, levando até você as informações que você precisa saber, mas saindo um pouquinho do noticiário do novo coronavírus, informação importante desta manhã: o ditador venezuelano Nicolás Maduro foi acusado por promotores federais dos Estados Unidos por narcotráfico, tráfico de drogas, informou o New York Times na manhã de hoje. O processo deve ser anunciado ainda hoje pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e, além de Maduro, outras 12 autoridades venezuelanas, incluindo membros das Farc, também são acusadas por narcotráfico. Com isso, eu finalizo o nosso boletim de hoje com as principais notícias desta manhã, quinta-feira, 26 de março de 2020. Até amanhã, um grande abraço e tchau.